Meus irmãos, nesses últimos dias foi noticiado algo muito triste. Eu vi uma enchente que houve no Texas, nos Estados Unidos, se eu não me engano foi no dia 4 de julho, e foi um acampamento cristão, e por causa disso dezenas e centenas de pessoas morreram. Centenas não, porque a última vez que eu vi o número de mortos estava chegando a 120, não sei se já aumentou, mas parece que tinha mais de 100 pessoas ainda desaparecidas, muitos jovens participando desse acampamento cristão. Parece também que foi no mesmo lugar onde já tinha acontecido isso há muitos anos, inclusive foi até tema de um filme, chamado Enchentes. Essa tragédia virou um filme de caso verídico, porque realmente aconteceu e parece que foi no mesmo lugar. E a gente fica pensando, irmãos, aquilo ali sendo um acampamento cristão, onde muitas pessoas ali estavam adorando o nome do Senhor, pregando a palavra, cantando, e às vezes a gente fica pensando assim, por que Deus não interveio e por que que ele não colocou suas mãos poderosas e salvou aquele grupo de pessoas, aqueles adolescentes, aquelas crianças, aquelas famílias ali que estavam reunidos para adorar o nome dele? E ele tem todo o poder e nada sai do controle dele. Por que então que ele permite essa tragédia? Por que que ele permite tamanho sofrimento? Por que que ele permitiu que isso acontecesse naquele grupo ali? Por que que ele não diminuiu de repente a chuva naquele espaço? Ou por que que ele não providenciou os meios deles? Porque os meios dele, que ele é especialista para salvar, por que que ele não deu um jeito, entre aspas, e não poupou a vida daquelas pessoas? Olha, irmãos, eu falo uma coisa para vocês. Quando a gente vê um médico, por exemplo, estudando mais ou menos 8 anos para poder fazer sua faculdade de medicina, parece que são 6 e mais 2 de residência, alguma coisa assim, e depois tem uma vida toda pela frente para se especializar em um determinado assunto, por exemplo, cardiologista, vai passar a vida todinha estudando sobre o coração, oncologista, geriatra, pediatra, oftalmologista, na área jurídica também, a pessoa ali fica estudando durante 5 anos, faz a sua prova da OAB, pega a sua carteirinha, começa a exercer sua profissão e daqui a pouco começa a se especializar em alguma área. Alguns vão para a área criminal, outros vão para a área civil, tributária, área familiar, enfim, cada um vai se especializando na sua área. Irmãos, e por mais que isso aconteça, por exemplo, digamos, um advogado criminalista, por mais que ele estude 20, 30, 40 anos, seja um exímio advogado criminalista, ainda assim, irmãos, ainda assim, há situações que nem ele mesmo, sendo um grande especialista, um homem muito renomado, uma autoridade no assunto, mesmo assim, ele não consegue resolver o problema do seu cliente. E às vezes o cliente ali vai para a cadeia, às vezes ele até diminui a pena pela sua habilidade, pelas suas técnicas jurídicas, ele diminui uma multa, diminui a pena, vai atenuar alguma coisa, mas ele não teve uma vitória exata, 100% de vitória, não. Ele teve uma vitória parcial, e olha que eu estou falando aqui de um especialista, 30, 40, 50 anos de profissão. Um médico também, por sua vez, às vezes é um especialista na área do coração, na área do câncer, por exemplo, um grande especialista, a maior autoridade no mundo naquele assunto, e mesmo assim ele não consegue salvar a vida daquele paciente. Por que que um homem com 30, 40, 50 anos de profissão, o melhor do mundo, o mais capacitado do mundo, pessoas que já operaram cabeças de gêmeos siameses, que acho que é isso que fala, gêmeos juntos pela cabeça,
E a medicina conseguiu, né, separar, coisa incrível que a gente fica assim, boquiaberto, né? Mas mesmo assim, consegue muitas vezes, mas nem sempre consegue. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que ainda que a gente tente se especializar em alguma coisa, a gente pode até ficar muito bom, mas a gente não consegue resolver todos os problemas. Em Deus, irmãos, não há um especialista. Você pode conhecer pessoas que entendam muito da Bíblia Sagrada, claro. Existem muitas autoridades, muitas pessoas no Brasil e no mundo que realmente são verdadeiros pessoas assim que são fora de série. Pessoas que têm um conhecimento bíblico muito alto. Mas, irmãos, ninguém é especialista em Deus. Ninguém consegue uma resposta exata. Olha, Deus faz isso por esse motivo. Porque às vezes vem um outro motivo muito parecido, irmão. E ele faz totalmente diferente. Olha, Deus castigou esse povo porque era um povo pecador. Não tem um outro também que é pecador, ele foi lá e salvou. Quantas vezes você não já soube de pessoas que tomaram um único tiro, uma vez na perna? Às vezes na perna a pessoa vinha a óbito, morreu, tomou um tiro na perna. Tem o outro que tomou 10 no peito, na cabeça, no pescoço, no coração e sobreviveu. Aí você fala assim, ué, esse aqui ainda estava, entre aspas, em dia com o Senhor, era um cristão, era uma pessoa ali, né, que levava as coisas de Deus a sério, tomou um tiro na perna. E o outro que era traficante, que era bandido, que era mau, matador, camarada muito ruim, tomou 10 tiros, sobreviveu. Como é que você explica isso? Porque se fosse o contrário, você ia falar assim, tá vendo? O que dá a pessoa ser ruim? Morreu. Olha o outro. Tomou 10 tiros, sobreviveu. Mas a gente está falando do oposto, irmão. Aquele camarada que levava as coisas de Deus a sério, tomou um único tiro. Não, eu estou falando até de uma coisa grave, mas às vezes é um mosquito, irmão. Há pouco tempo eu fiz um vídeo aqui no canal, tá aqui se você quiser compartilhar depois. Um bilionário que foi morto porque levou uma picada de abelha na boca, irmão. Um bilionário. Faltou dinheiro para ajudá-lo? Não. Mas uma picada de abelha na boca o levou a óbito. E por que o outro que toma 10 tiros consegue sobreviver? A gente não entende, irmão. São mistérios do Senhor, mistério de Deus. E como eu disse, se ninguém é especialista em Deus, que dirá eu, irmão? Que dirá eu? Mas, irmãos, eu vou tentar ler alguns versículos aqui para que a gente veja mais ou menos o que pode acontecer e tentar uma explicação que a gente nunca consegue. Mas nós iremos refletir em alguns versículos para a gente poder tentar compreender um pouco a situação dessa tragédia que aconteceu no Texas, dessas vítimas que estavam no acampamento cristãos, por que essas pessoas morreram e por que Deus não salvou, Deus não planejou algo, não teve um plano ali para poder salvar aquelas vítimas ali que estavam adorando o nome dele. Eu gostaria de ler um versículo que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 5. Olha o que diz o versículo 45. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Aqui, irmãos, está falando de amar seus inimigos. Se você ler esses versículos aqui, você vai ver dos versículos para falar sobre amar seus inimigos. Mas eu quero pegar essa parte e explicar, irmãos. O sol, ele nasce sobre justo e injusto. Não é porque o camarada é ímpio que sobre a cabeça dele vem uma sombra. E o sol vem sobre só o justo, aquele que adora o Senhor, aquele que exalta o nome de Deus, então tem sol para ele. O outro que não quer saber de Deus, então vem sombra para ele. Não. E do mesmo jeito a chuva. A chuva também pega o cristão e a chuva também atinge o ímpio. Então, ele faz com que a chuva e ele faz com que o sol nasça, né, todos os dias apareça
para os justos e para o injusto. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que o mal, ele vem na vida do ímpio e ele vem na vida do justo. A tragédia, ela vem na vida do ímpio e vem também na vida do justo. Como eu disse, eu estou apenas tentando explicar, como eu já disse, ninguém consegue explicar o Senhor. Eu só estou tentando trazer uma reflexão para que a gente venha entender que o mal, a calamidade, a doença vem sobre crente e sobre o ímpio, vem sobre o justo e sobre o injusto. Um atropelamento, uma explosão, uma tragédia, uma bala perdida. Irmãos, todos nós que fazemos parte desse mundo estamos sujeitos a todo tipo de tragédia, de enfermidade. O que vem de ruim pro ímpio, vem também pro justo. É óbvio, né, irmão? É óbvio que há coisas que às vezes a pessoa consegue evitar e consegue prolongar um pouco mais a vida, sem dúvida nenhuma. Uma pessoa que procurou exercer sua profissão, exercer seu trabalho, anda no caminho do bem, a probabilidade é que essa pessoa viva muitos anos, porque ela tem uma vida de um jeito. Agora o outro só vive roubando, só vive trocando tiro com a polícia, só vive prejudicando, cheio de inimigo. Irmãos, a tendência é essa pessoa não chegar nem aos 30 anos, porque tem inimigo em facção criminosa diferente. É inimigo da polícia, roubou, fez e só vive. Então, irmãos, a probabilidade que essa pessoa morra antes dos 30 é muito grande, porque a vida que ela vive é desse jeito. Só vive na noitada, arrumando confusão, empinando moto, andando em alta velocidade. Irmãos, está procurando a morte. É a probabilidade que essa pessoa realmente morra cedo. Quantos jovens não já fizeram isso? Então há coisas que dá para evitar. Agora, é óbvio, irmão, que tem coisas, irmãos, um câncer, por exemplo, nem sempre a culpa é da pessoa. Às vezes é sim. Em que sentido? Por exemplo, um câncer de pele. Muitas vezes a culpa foi da pessoa de não ter tomado os cuidados, ficava muito na praia de 10 até 3 horas da tarde, ficava o dia todo na praia, não passava protetor, não seguiu as orientações médicas que eles falam para ficar até as 10 da manhã, de 7 às 10 da manhã, ou depois das 3 horas da tarde. Não, a pessoa vive a seu bel prazer e vai para a praia a qualquer hora e adquirir um câncer na pele por causa disso. O câncer de pele não é só por causa disso não, tá, irmão? Mas eu estou falando que essa pessoa, de uma certa forma, foi responsável. Ou aquele que fumou a vida toda, adquiriu um câncer no pulmão. Por quê? Porque fumou muito. Se ela não tivesse fumado, talvez não tivesse aquele problema. Só que tem pessoas, irmãos, que adquire câncer, né? Adquire é uma forma errada de falar, né? Vem aquela enfermidade sobre ela do câncer e às vezes a pessoa teve uma boa alimentação, se cuidou, fez de tudo, mas mesmo uma criança, por exemplo, irmão, que tem leucemia, o câncer no sangue, não é? Uma criança de 3, 4 anos, o que ela fez de errada para poder ter aquele câncer? Nada, irmão, nada. Mas por que aquele câncer sobreveio sobre a vida dela? Como eu disse, infelizmente, todas essas tragédias, enfermidades, coisa ruim, vem estar sujeita a vir na vida de qualquer pessoa, seja o justo e seja o ímpio. Meus irmãos, eu gostaria de ler também mais uma passagem bíblica que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 16, os versículos 25 e 26. Atos 16, versículo 25 e 26, que diz assim, ó, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Todos nós conhecemos essa passagem bíblica
que fala que quando Paulo estava pregando na Macedônia, quando ele fala para aquela jovem que tinha um espírito de pitonisa, espírito de adivinhação, que ela fala assim, ó, bem sei quem são vocês são servos do Deus Altíssimo. Ela não mentiu, né? Ela não mentiu, mas Paulo viu que aquele espírito que estava nela, um espírito de enganação, um espírito mentiroso, um espírito com E minúsculo, porque um espírito de Deus não pode ser, um espírito que vem da parte de Deus não pode ser expulso em nome de Jesus, e ele repreende, a Bíblia diz, o espírito que estava nela, e a Bíblia diz que na mesma hora aquela menina ficou liberta, ficou livre daquele espírito maligno. E por causa disso, né, os seus senhores, aquelas pessoas que ganhavam dinheiro por causa daquela menina, ficaram muito enfurecidos e prenderam Paulo e Silas. Ora, Paulo tinha todos os motivos para murmurar, para reclamar, falar assim, Silas, olha que situação que nós nos encontramos, hein? Olha o que dá a fazer a vontade de Deus. Se a gente tivesse ficado quietinho, se a gente tivesse falado para a menina, nós somos servos do Deus Altíssimo, olha, anuncia para a gente aí na cidade, já que você é conhecido, anuncia aí. Para que a gente foi repreender o espírito daquela menina, hein? Se a gente não tivesse feito isso, a gente estava lá fora, na nossa liberdade, pregando, andando, mas olha onde nós viemos parar, hein? Irmãos, eles não estavam reclamando nem murmurando. A gente precisa entender, irmãos, que em tudo dai graça. Mas na tragédia, em tudo dai graça. A gente não entende os planos, os propósitos do Senhor. Nós somos limitados, irmãos. Não entra na nossa cabeça, não faz sentido para a gente uma tragédia. Mas Deus não perde o controle de nada. O Senhor tem um controle da nossa vida, de tudo. Ele, se Ele quisesse livrar, Ele livrava. Porque Ele não quis? Não entendemos. Não sabemos. Tentamos uma explicação, mas não temos. Olha o que diz o livro de Tiago, capítulo 1, o versículo de número 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passar por provações. Tiago 1:2. Tende por motivo de grande gozo, de grande alegria, o passar por provações. Pô, calma aí, Tiago, calma aí. Tu tem certeza que tu tá bem da cabeça? Não é o contrário, não? Tende por motivo de grande tristeza quando a gente passa por esse momento de aflição? Não, tô bem da cabeça sim. Eu sei o que eu tô falando. Tende por motivo de grande alegria quando passar pela luta, pela dificuldade. Versículo 12, Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Bem-aventurado. Tiago, tem certeza que tu não bateu com a cabeça? Não, eu não bati com a cabeça, eu estou bem, eu sei o que eu estou falando. Bem-aventurado quando passares por provação. Não poderia ser o contrário? Bem-aventurado quando você passares por um motivo legal, bacana, um momento bom na sua vida. Salmo 119, versículo 71 diz: foi-me bom ter sido afligido para aprender os teus decretos. Mas calma aí, vamos falar para o salmista a mesma coisa? Você não bateu com a cabeça, não? Que foi bom passar pela aflição. Isso, exatamente. Tem certeza, não é ruim, não? Salmo 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido para aprender os teus decretos. Irmãos, muitas vezes, irmão, nós aprendemos muitas lições no momento de dor, no momento de tristeza. Deus se alegra com isso? Irmãos, Deus nos trata como filho. Você se alegraria em ver o teu filho sofrendo? Não. Mas seja sincero, muitas vezes não foi necessário ser mais duro com teu filho porque você faria o bem para ele. Por exemplo, digamos que você
está na porta da sua casa e você mora em frente a uma rua onde toda hora está passando um carro. Se o teu filho falar assim, pai, eu vou para a rua brincar, você fala assim, não, não vai não, filho de 2 anos, 3 anos. Pai, eu quero brincar ali no meio da rua, você deixaria? Você seria bonzinho para falar assim, não filho, brinca lá no meio da rua, não tô nem aí, cuidado com os carros. Eu tenho certeza que você falaria não. Não vai, não, mas eu quero ir. Você não vai. Ah pai, o senhor está sendo ruim comigo, mas eu estou te protegendo. Então quando a Bíblia fala isso, irmão, é porque Deus sempre quer o melhor para a nossa vida. Como eu já disse, não faz sentido para a gente uma tragédia. A gente não entende, mas alguma coisa tem um propósito de Deus. Pode ter certeza, irmão. E outra coisa, irmão, nós não somos donos da nossa vida, nós não somos donos da vida do nosso filho. Como disse Jó, será que a gente só pode adorar, só pode agradecer o bem de Deus e o mal? Não. E quando vem a tragédia, a gente vira as costas para o Senhor? E quando vem esse período difícil da nossa vida, a gente vira as costas para Deus, murmura, reclama? Então quer dizer que a gente só gosta dele, só adora o nome dele quando vem coisas boas? Não, irmão. Nós precisamos adorar o Senhor em todas as situações. E para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar aqui, irmão, lendo um versículo que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 11, a partir do versículo 33, que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém, irmão. Glorifica o nome do Senhor, exalta o nome de Deus. Você pode não entender, mas Deus está no controle. Deus tem um controle da nossa vida. E muitas vezes essas tragédias, coisa ruim, alguma coisa nós precisamos aprender. Nós sabemos? Não sabemos de nada. Nós não temos controle da nossa vida. A gente não tem controle nem se a gente vai acordar amanhã. Eu não tenho controle que se eu vou ficar vivo daqui a 1 minuto, 2, 3. Daqui a 5 minutos, eu não sei se eu estou vivo. Eu não tenho controle da minha vida, mas o Senhor tem. Deus tem um controle da nossa vida, irmão. Não pense você que ele perdeu o controle na vida desses jovens que morreram nessa tragédia. Que Deus possa consolar a família nesse período tão difícil. Que Deus venha tocar no seu coração, porque, irmãos, é uma dor muito grande. Só quem já perdeu um ente querido, muito próximo, sabe a dor que é o luto de um ente querido, de uma pessoa tão amada. Mas, independente de qualquer coisa, adore e exalte o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você ficou aqui nesse vídeo até agora, curte, comente, se inscreva no canal. E, querendo Deus, meus irmãos, até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém?